Boa noite a todos, olá, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. E hoje, dia de bate-papo, para quem não me conhece, meu nome é Melissa e esse aqui é o nosso canal MPP, Autoconhecimento e Reforma Íntima, que tem como objetivo divulgar a doutrina espírita, falar sobre Jesus, trazer os ensinamentos do Evangelho, da doutrina para o nosso dia a dia, para melhorarmos pouco a pouco. Dia de bate-papo e hoje temos a grande alegria de trazer o nosso amigo aqui para conversar, Edgar Miguel, da cidade de Bauru. Edgar, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Melissa, todo mundo que nos ouve. Olha, me sinto honrado com o seu convite, é uma alegria para mim estar aqui. Bater papo, você sabe que é a minha praia. Sim, adoro bater papo com você, porque você faz a gente pensar. Que bom. Você também faz ótimas perguntas, viu, Melissa? Eu gosto então, eu gosto bastante de refletir, né, Edgar? Gosto. E hoje, já começando, falando sobre o nosso tema, que é perguntas e respostas, estava conversando com o Edgar e decidimos deixar o tema livre hoje. Não é, Edgar? Para conversarmos mesmo, para ver o que vai surgindo. E eu já ia te perguntar, Edgar, começando as perguntas, você faz bastante palestras assim, né, de perguntas e respostas. Quais são as perguntas que mais têm surgido, assim, que você vê que são mais frequentes ultimamente? Olha, o tema... Existem perguntas bastante específicas, né? Mas o tema muito comum diz respeito a relacionamento. Eu tenho feito as últimas 6, 7 palestras que eu dei, eu coloquei como tema uma pergunta. A pergunta é: o que te perturba? Tá. E eu simplesmente abro a palestra perguntando para a plateia o que está perturbando cada um. Peço para ninguém entrar em detalhes pessoais, né? Mas dizer o foco, né? O ponto do incômodo, né? E olha, o que eu ouço? Eu ouço como conviver, como lidar com alguém querido que está sofrendo, tá? É um relacionamento aí, também entendo que é um relacionamento, que você tem que se relacionar com uma pessoa que está sofrendo. Com relação pais e filhos, esse relacionamento. E veja, assim, teve perguntas que não diziam respeito a adolescentes, não. Filhos de 30 anos, entende? Relacionamento no trabalho, também, né? Como conviver com um chefe complicado, por exemplo, ou com uma equipe um pouco tóxica. Então, sempre eu e o outro, né? E eu acho que isso está no centro da nossa vida, né, Melissa? Sim, eu e outro. Mas eu até esperava que fosse assim, o meu sentido de vida, o meu propósito de vida antes, entendeu? E não, é o eu com o outro, então. O eu com o outro. Entendi. E o eu com o outro. Isso é assim, quase que unânime. Sempre eu com o outro, né? Essa relação complexa. E no meu entendimento, porque existe uma relação complexa de mim para comigo. Eu ia falar isso. Não é? Porque, assim, se eu me conheço, se eu tenho esse trabalho interno, não é, Edgar? Eu com o outro já fica um pouquinho mais saudável. Fica. E veja, isso tem tudo a ver com o título do seu canal, né? Com o nome do seu canal. Né? Quando eu falo eu com o outro e o problema sou eu, né? O problema no sentido positivo, quando a dificuldade sou eu comigo, e isso repercute, a questão do autoconhecimento é central. Né? E veja, isso não é nenhuma novidade. Né? Há milênios falando sobre isso, não é verdade? Né? E olha, eu tenho tentado desmistificar essa questão de que dentro de nós existe um monstro, existe alguma coisa que nos envergonhe. Isso eu acho que é uma crença
muito mentirosa, muito triste de se ter, né? Uma prisão que a gente tem alimentado, a cultura tem alimentado também, e que se a gente jogar fora, a nossa vida já melhora substancialmente. É assim, a Neuza está aqui, Edgar, Neuza, boa noite, seja bem-vinda, Nestor, olá, um ótimo bate-papo a todos nós, o pai está aqui também, oi pai, a mãe, o Luiz Gustavo, e já convidamos também a vocês a fazerem perguntas, né? O que mais te aflige, como o Edgar disse, né? Algumas dúvidas em relação ao espiritismo. E, Edgar, você falou, né, do relacionamento, eu ainda volto, porque essa questão, olha como é interessante, né? Você falando do relacionamento, mas é claro que tem a ver com o autoconhecimento, porque é a forma de como eu lido com o outro. Ou eu quero resolver esse problema mudando o outro. É isso. Eu acho que a gente se condicionou, se habituou, não sei, a viver a vida muito voltada para fora. Dentro da ótica espírita, você sabe que a gente traz uma vida muito instintiva ainda, né, decorrente do reino animal, né? Nós estamos começando a despertar. Começando. A gente está muito mais próximo dos instintos do que de uma consciência plena. Então, a gente vive ainda naquela condição de bater o levou. Né? E se você observar, o mundo animal é um mundo exclusivamente voltado para fora. Eles não têm uma reflexão contínua, né? Não erram porque seguem seus instintos, e o instinto é sempre muito positivo, preservação de espécie, multiplicação da espécie, etc. Então, assim, se você observar um passarinho tomando água no lago, ele bica a água e olha 200 vezes em volta. Bica a água e 200 vezes em volta. Por quê? Porque ele tem medo de ser devorado. Sim. Né? Então, é uma vida perigosa, vamos dizer assim, né? É uma vida, assim, muito atenta, tensa, poxa vida, sem dúvida, tensa, olhando para fora permanentemente. Eu acho que a gente traz isso. A gente está inteiramente ainda voltado para fora. A consciência, que foi inaugurada no reino do homem, né? O reino hominal, ela é autorreflexiva, coisa que o animal não tem. Né? E nós estamos começando a exercitar essa habilidade de fazer uma autorreflexão. Eu tenho certeza que existem pessoas que quase não autorrefletem, que quase não refletem sobre o que aconteceu com ele ontem. Quase. De forma muito rasa, talvez. Por quê? Veja, sem nenhum demérito, uma questão de falta de hábito, de não ter exercitado isso. Né? Pensar consome uma energia brutal, né? A gente fica cansado de pensar muito às vezes. Né? Por quê? Falta de hábito, não saber. Não saber, exato, como eu faço, o que eu penso. Né? Então, é que nem começar a escrever, né? Lembra? A gente começar a escrever, era tão difícil ordenar os dedos e a mão para fazer a letra A redondinha. A gente gastava uma energia brutal. Hoje, automaticamente. Amanhã, nós também faremos autorreflexões de uma forma muito mais automática. Então, assim, eu atribuo o nosso nível evolutivo, a proximidade do reino animal, ainda o processo de despertamento. Eu imagino que a gente está voltando de uma enorme, profunda anestesia, sabe? Quando você toma anestesia geral, sabe? E a coisa dói pensar, né? Porque ou quando você acorda de um sono muito pesado, onde eu tô, quem sou eu, né? Aquela coisa. Eu acho que nós estamos mais ou menos nessa condição, né? Então, bateu, levou. É sempre o outro me agredindo, o mundo contra mim, as intempéries, a tempestade, a natureza, tudo é opressor na minha cabeça, tudo é contra mim, tudo pode me ferir. E aí vem o Cristo e fala:
de que nós não somos o corpo. Isso é brutalmente revolucionário. A gente precisa de um tempo para assimilar isso. Muito tempo. E já que estamos falando então de relacionamentos, que esse é um tema que bastante procurado. Como a doutrina espírita, Edgar, pode nos ajudar em relação a isso? Bem, o Cristo nos ajuda enormemente. E a doutrina espírita, trazendo o componente reencarnatório, né, nos dando uma visão mais clara, mais precisa do Cristo, nos ajuda muitíssimo. Né? Trazendo para nós a responsabilidade do próprio destino, né? A cada um segundo suas obras, eu faço o meu futuro, estou fazendo o meu futuro, eu planto e eu colherei. A gente percebe que existe... quer dizer, a gente percebe não, a gente começa a adquirir a consciência de que a responsabilidade sobre o nosso destino não é do outro. E só isso já muda o relacionamento. Né? Porque se eu espero que o outro me faça feliz, me dê paz, me sustente, me dê segurança, eu estou fazendo uma aposta no lugar errado. Né? O outro não sabe, não pode e não fará. Não consegue. Não consegue. Né? Então, a gente está dando murro em ponta de faca. De novo, aquela criança que não quer assumir a responsabilidade sobre si mesmo. Talvez seja por isso que a gente adora a infância. Preciso voltar à minha infância, não vou ter boletos para pagar. Isso é tudo não querer ser responsável. A gente ainda pensa que ser responsável é uma coisa pesada. Falta de hábito, de novo, falta de não saber fazer. Amanhã nós vamos ver que a autorresponsabilização é também liberdade. Sim, porque aí a doutrina nos traz isso, né? Essa responsabilidade, como você disse, sobre nossa vida. E eu acredito também que esse despertar espiritual da consciência, a gente olha para um horizonte mais longe, não é tão aqui como superficial, e aí as coisas assim ficam melhores, eu acho, ficam mais fáceis, você não se prende a tantas picuinhas, a coisinhas desnecessárias, que são essas coisas que irritam o nosso dia a dia, né? Não são grandes acontecimentos, não, são as coisinhas toda hora que vai acontecendo e nos irrita. Então, quando você percebe isso, como você disse, você traz a responsabilidade, você se olha um pouco mais, e aí você não cobra tanto do outro também, e acredito que a vida vai ficando mais leve. Muito mais leve. A gente pensa, parece-me, que o fato de eu começar a depender de mim é pesado. Mas se a gente reparar direito, é libertador. Porque aí eu não dependo de ninguém. Eu nem dependo das circunstâncias. Entende? Porque, sabe, uma outra coisa que me perguntam bastante, saindo do relacionamento, é o medo do futuro. A angústia de muita gente, já perguntaram algumas vezes. Eu tenho medo do futuro. E isso me parece um pouquinho de falta de reflexão, porque nós sabemos como vai ser o nosso futuro. O nosso futuro vai ser consequência do que a gente está fazendo hoje. É claro que eu não sei como vai ser o meu futuro, nos detalhes, onde eu vou estar, se eu vou estar de um jeito ou de outro, com quem. Mas, de novo, a gente voltado para fora, isso não é relevante. O mais importante é como eu estou dentro de mim. Porque a paz e o bem-estar não estão fora, não dependem de nada fora, depende do que eu estou construindo dentro de mim. Então, assim, o que eu estou fazendo hoje está construindo o céu ou o inferno dentro de mim. E isso conta. Então, se eu estiver doente daqui a 30 anos, tudo bem se eu tiver paz. Tudo bem. Se eu estiver seguro. Porque a minha segurança não está fora de mim. Apesar da gente continuar se iludindo em acreditar que sim. Mas não está. Porque não há dinheiro, não há companhia que faça com que eu não viva o que eu tenho que viver. Quem vai entrar na cirurgia sou eu. Quem vai tomar a injeção tem que ser eu. Acabou. Quem vai desencarnar? Ninguém pode desencarnar no meu lugar. Não tem jeito. Então,
do que ser. Veja, não estou falando que não é ótimo ter o apoio das pessoas, de não estar sozinho numa situação difícil. Não estou dizendo isso. Eu estou Uhum. dizendo que isso é apenas confortável. Mas o que é fundamental é o que eu tenho dentro de mim. Isso sim. Sim, como você falou, é a preparação, né? Ouvi alguém falando uma vez que a gente se prepara para uma viagem, né? Se prepara para ir para a praia, para qualquer outro lugar. Mas a gente não se prepara para a vida, não se prepara para ter um relacionamento, não se prepara para ter um emprego, bom Não. emprego, né? Então, Você vê como a gente se ilude? Como é, a gente projeta na nossa vida uma fantasia como as crianças fazem. Ai, olha, então eu vou casar, vou ter filhos, vou envelhecer feliz. Isso em é, filme. Em filme. E nem sempre no filme. Isso é história de criança. Isso é história de criança. Ah, mas pode acontecer? Pode acontecer. É bom que aconteça? Não sei, depende da sua necessidade. E a vida sabe. A vai vida acontecer sabe. também se depender de mim, Se porque o depender de relacionamento mim, depende de mim. das minhas escolhas, né, Melissa? Das minhas É, escolhas, de como eu me transformo, daquilo que estou me tornando. uhum, Porque eu estou me tornando em alguma coisa. No que nós estamos nos tornando? Entendeu? O que nós estamos nos tornando vai determinar o que eu recebo de volta. A uhum. vida nos dá, a vida é especialista em devolução. Ela nos dá o que demos a ela. Essa é a regra. É impressionante. A gente sabe jogar buraco, truco, games. Entende as regras do jogo, quer ganhar o jogo, mas no jogo da vida a gente rejeita a regra e vai contra a regra e perde. Uhum. A gente é muito estranho. Muito estranho. Ai. Oi, Vini, o Vini tá aqui. Oi, Vini, que saudade de você. O Luiz, boa noite, Luiz. Tem uma pergunta? Ele faz um comentário. Edgar, boa noite. A trajetória desse mundo materialista e agora virtual vai nos conduzir para a busca do nosso eu. A criatura necessita estar sintonizada ao Criador. Não existe outro caminho para a evolução. É verdade, não? É isso aí. É. Você sabe que esse mundo materialista, esse mundo ilusório, né, que a gente constrói, que a gente acredita, essas escolhas na forma de pensar e de viver que a maioria de nós faz, faz com que a dor aumente. E a dor aumentando, aumenta a consciência. Porque a dor é muito curiosa, a dor faz com que tudo pare. Né? Tudo pare. Eu estou lá trabalhando, eu tenho uma dor de dente, eu largo tudo. Né? Tudo. Um simples dor de dente. Né? Ah, eu estou viajando, larga tudo, vai no dentista. Por exemplo. Então a dor, ela nos joga para dentro. Né? Por isso que a gente não gosta dela. Sendo que ela é apenas um sinal de alerta. Um sinal de alerta que há alguma coisa lá dentro que você não está vendo, porque se nega, porque poderia ver antes da dor, não está bem. Da mesma forma que a gente não consegue ver que o óleo do carro está precisando trocar e tem que acender a luz do painel. A dor é a luz do painel que acendeu, mas eu poderia trocar o óleo antes de acender a luz. Como você disse, o planejamento. Eu poderia arrumar algumas coisas antes que a dor chegue. Escolhas. Escolhas. Porque não seguimos a regra da vida. Só por isso. Só por isso. Só por isso. Você vê? E veja, Jesus deu todas as dicas. A cada dia o seu trabalho, para que a gente tenha foco no que é importante hoje. Porque a tragédia que a gente imagina que pode acontecer amanhã, não aconteceu, e talvez não aconteça. Não quer dizer que a gente não deva ser prevenido, mas prevenido não é pré-ocupado. Né? Porque o prevenido, ele fala assim, amanhã vai faltar trigo, então eu guardo o trigo hoje. E depois de guardar o trigo hoje, ele fica sossegado. O preocupado, não.
Uhum. Ele entra num redemoinho de reflexão, de pensamento, pensamento, às vezes não faz nada, não guarda o trigo e sofre. Escolhas de novo. Escolhas. Né? E olha, eu não acredito nessa história de que eu não consigo deixar de ser ansioso. Tá? A gente se habituou, deixa eu mudar, a gente se ficou viciado em pensar de uma determinada forma, e aí sim, eu concordo, é muito difícil largar vícios, mas não vamos esquecer que não existem vícios desprazerosos. Existe um prazer em se preocupar. Sim, e tem uma coisa... Boa noite, Daniel. Olá. Que você falou da dor, e faz anos que você falou uma frase, eu nunca esqueci, de que tem hora que é bom a gente chegar no fundo do poço, porque aí não tem mais jeito, agora é só subir. Né? E se a gente fica tanto nesses vícios da ansiedade, tanto nesse materialismo, ou se afastando de Deus, não seguindo as regras, uma hora vai ter que subir. Eu gosto do fundo do poço. Recomendo a todos, desejo a todos. O pessoal nunca mais vai querer me ouvir. Mas desejo a todos. Porque assim, a gente fica colocando band-aids, e band-aid não cura. E aí a gente vira uma múmia de tanto band-aid que a gente coloca nos nossos problemas, e fica tudo a resolver. Então, vamos resolver. Né? E quando é que a gente toma coragem para resolver? Quando não há alternativa. É o fundo do poço. Enquanto tiver alternativa, normalmente a gente coloca band-aid. Escolhas, péssimas escolhas. A gente vai arrastando, né? Para tomar decisão, vai arrastando. Vai. Infelizmente. Sem coragem, né, sim, Melissa? Sem acreditar em si mesmo, sabe? Eu acho facílimo acreditar em Deus. Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o bondoso, Ele é o amor supremo. Mas acreditar em si mesmo, num ser imperfeito, mas que tem dentro de si a grandeza divina, que é perfectível, isso nós temos maior dificuldade. E é preferível não acreditar em Deus do que não acreditar em si. É preferível, no meu entendimento. Tá, entendi. E o que você está falando tem a ver com a pergunta do Daniel. Dentro da convenção do que é tradicional na escolha do estilo de vida, que vai contra a espiritualidade autêntica, como podemos lidar com pares sociais sem ressentir essa posição retrógrada? Se eu entendi bem, me ajude. A pergunta é, olhando para essa forma autêntica de ver a vida, como conviver com o outro, né? É isso? Isso. Que não pensa assim. E até que não acredita, né? Sim. Olha, cada um tem um caminho. Cada um de nós tem o seu caminho. E mesmo que duas pessoas caminhem de mãos dadas, elas estão em caminhos diferentes. Por quê? Porque a vida interior de cada um de nós é diferente. O que eu estou sentindo, o que eu estou entendendo, por mais próximo que possa ser da pessoa que está do meu lado, não é igual. Não é a mesma coisa. Então, eu não vejo nenhuma incompatibilidade de nós tentarmos viver de uma forma autêntica. Aliás, essa palavra é muito interessante, porque eu entendo que nós só seremos felizes se a gente viver de uma forma autêntica. A forma autêntica é a forma que é a minha, é a forma própria. Porque assim, a gente tem modelos, né? O próprio Jesus é colocado no Livro dos Espíritos como modelo e guia. Mas modelo é um modelo, tá certo? É para a gente imitar, o conceito é para imitar o formato do meu jeito. Então, não é para ninguém ser um Chico Xavier.
Não é para ninguém ser uma Madre Teresa ou uma Irmã Dulce, porque isso seria uma imitação idêntica. E nós não vamos conseguir, porque eu sou eu, eles são eles, e cada um é único. Mas no conceito, né, da forma como eles viveram, eu devo encarar como modelo e seria ótimo, será ótimo se eu reproduzir isso do meu jeito. Então, dois músicos tocando o mesmo instrumento, eles vão tocar diferentes. Eles vão colocar emoção diferente, eles vão viver e ouvir a música de forma diferente. Por quê? Porque eles são únicos. Então, nós não devemos nos importar, olha só que eu vou dizer uma coisa talvez dura, com o fato do outro viver ou não da forma como eu vivo. Porque ele tem direito de viver da forma que ele quiser. E eu também. Né? Então a gente precisa pensar como é que a gente vai viver de uma forma autêntica junto de alguém. Porque é possível. Extremamente possível. E é necessário que a gente aprenda a fazer isso. Necessário. Ah, mas o outro pode não querer ir junto. Pode. E daí? Nós vamos optar por deixar de sermos nós mesmos para estarmos com alguém? Isso é amar a si mesmo? Como diz a lei maior, amar ao próximo como eu amo a mim mesmo. Isso é se respeitar. É claro que para tomar essa decisão, o ideal é que você saiba muito bem, ou mais possível, quem é você. E o que de fato você quer. E qual de fato é o seu objetivo. Então você percebe quantas coisas, Melissa, e todos nós, a gente escolhe mal porque não se conhece. Uhum. Porque como eu vou escolher se eu vou renunciar a alguma coisa ou não, se eu não sei o que é de fato importante para mim? E o quanto é importante para mim? Se eu não sei, aí eu vou ficar em dúvida. Sempre em dúvida. Mas eu entendo que até para descobrir o que é extremamente importante para mim, eu vou acertar e errar. Porque o erro me ajuda a acertar amanhã. Ontem, Edgar, uma das minhas filhas me perguntou, né? Que eu falei para ela, você tem que escolher. Ela é difícil de escolher, de tomar decisão. Uhum. E eu tento não tomar decisão por ela. Escolhe. Mãe, mas eu tenho medo de escolher. Ela falou, mas nas suas escolhas, eu quero sempre tomar a decisão certa. Você sempre toma a decisão certa? Eu falei, não. Que bom. E aí? Então, mas aí eu falei para ela, a questão da escolha, então você já exclui outra coisa. Né? Quando você escolhe uma coisa, você está tirando outras coisas. Ai, eu nunca tinha pensado por isso. Eu falei, então, mas e se eu errar? Você não escolhe de novo, você faz o outro. Perfeito. Olha, Melissa, talvez o que você... Essa coisa, Edgar, que desculpa, ela falou... Fale. Que assim, como você disse lá no começo, a gente não pode errar, né? E a gente tem isso. Então a gente não toma decisão porque o medo de errar tem duas e eu não tomo decisão. É uma prisão, o medo de errar. É. E é uma prisão muito reforçada pela sociedade, né? Na nossa educação aos nossos filhos, se a gente prestar atenção, muitas vezes a gente transmite essa mensagem. E isso nos traz sofrimento. Porque, na verdade, no meu entendimento, nós estamos completamente autorizados a errar. Completamente. O que talvez nós não devamos é querer errar, o que é muito diferente. E insistir no erro. E insistir no erro. Saber que é errado e continuar fazendo, é lógico. Isso, exato. Porque a criança que aprende a andar, ela só pode aprender a andar errando. Ela está engatinhando, ela levanta e erra caindo.
tá certo? Quando ela cai, ela errou alguma coisa. E aí ela tenta de novo e erra. E quanto mais tenta, menos erra. É assim. É assim. Por isso que é criminoso criticar uma pessoa por ter errado. Nós devemos, olha o evangelho, condene o erro, jamais a pessoa. Só que na nossa cultura a gente condena a pessoa. Você é uma pessoa errada. Está errado isso. Essa é uma coisa errada. Entendeu? A pessoa não é errada, ela é no máximo ignorante. No máximo. A criança que não sabe ler, ela não é uma pessoa inferior. Ela apenas não sabe ler, ela é ignorante dessa questão. Nós somos ignorantes do amor, mas isso não nos torna defeituosos. Nem um pouco, porque capacidade não nos falta a ninguém. A ninguém. Mas cada um tem seu ritmo, cada um aprende de uma forma, porque, de novo, nós somos únicos. Então, nós precisamos ressignificar o erro. Errar não é importante se você quer acertar. E aí você usa o erro como um degrau. O erro nada mais é do que um degrau. E acredito que junto com isso vem aquele sentimento de que eu não posso ficar triste, eu não posso ficar bravo, a gente não pode ter sentimentos negativos. E nós temos todos os sentimentos, e são importantes, né? E quando você erra, você fica bravo mesmo. Você fica chateado e passa. A questão é passar, né, Edgar? Precisa passar. A gente precisa viver o que está acontecendo dentro da gente. Só tem um detalhe. A gente precisa saber o que a gente vai alimentar. Esse é o grande ponto. Então, a mágoa e a raiva brotaram vulcânica dentro de mim. Ok. Tudo bem. Dizem que é mais fácil segurar as ondas do mar do que os sentimentos. Eu acredito. Então, senti mágoa. Ok. Mas depois que baixou a poeira, o que você fez? Esse é o ponto. Porque abaixar a poeira aí significa adquirir consciência de novo. Porque na hora do vamos ver, a gente não tem consciência. A gente fala assim, nossa, quando eu vi, eu falei. Ou seja, estava inconsciente. Estava no automático. Tá bom, vai responder do mesmo jeito. Mas, de qualquer maneira, me magoei. Tá bom, no outro dia, o que você vai fazer? Você vai alimentar a mágoa ou vai combatê-la? Aí você tem plena responsabilidade. Esse é o grande X. Então, na hora que a gente que passou o vendaval, é muito importante que a gente reflita. Reflita para aprender. Para aprender. E lembrando que não é porque você refletiu 1, 2, 3, 10 vezes sobre a questão que você não irá errar da próxima. Você vai errar mais 1000 vezes. Tentando não errar. Mas haverá sutis transformações internas e você vai errar com menos intensidade, com menos frequência, até que não erre mais um dia. Até lá, você tem que trabalhar isso todas as vezes. É assim que funciona. E como você disse, é trabalhoso, né? A gente tem que treinar, isso é um treino, tudo. Por isso que é mais fácil ficar no automático, por isso que é mais fácil falar que a culpa é do outro, né? Do meu chefe, do relacionamento, no trabalho. Que aí a gente quer que o outro mude. Porque é mais fácil. Tudo bem. A gente tem direito de escolher como a gente vai viver a vida. O que eu gosto de brincar é o seguinte. A pessoa que já tem 20 anos de idade, ela já deveria ter percebido como a vida funciona. Ela já deveria ter percebido que toda vez que ela culpa alguém, a dor não diminui. Que a felicidade... outra coisa importante. Felicidade não é a ausência de dor. A ausência de dor é apenas a ausência de dor. Felicidade é uma completude, é uma plenificação. Então, não é não ter problemas e não ter sofrimento que nos define felizes. É mais que isso, é um preenchimento de alguma coisa onde talvez, penso eu,
o nosso eu profundo diz para nós, que está aqui mais do lado de fora, que a gente está realizando o que somos. É um estado da alma. É um estado. Eu acho que eu vou fazer um comparativo. A flor se realiza quando desabrocha. O dia se realiza quando nasce. A estrela quando brilha. O sol quando aquece. Então, pega esse comparativo e fala, e como é que eu me realizo? Quando eu sou o que sou. E cuidado, eu não gosto dessa expressão porque ela é perigosa, né? Porque eu não quero estimular que ninguém seja sem disciplina. Uhum. O que eu sou, o que sou verdadeira e profundamente. O meu ser. Eu sou, a identidade. Exato. O meu ser profundo, quando ele é, eu me realizo. Por isso que Nietzsche disse uma coisa poderosa. Ele disse, torna-te o que tu és. Isso dá para pensar uma vida inteira. Você fala assim, mas eu não sou o que eu sou? Não, eu não sou o que eu sou. Torna-te o que tu és. Olha que convite. Uhum. Olha que convite. Como é que eu vou me tornar o que eu sou? Bem, primeiro, eu tenho que saber o que eu sou. Por isso que está lá o conhece-te a ti mesmo. Sim. E é interessante que quando a gente pensa no conhece-te a ti mesmo, na reforma íntima, né, a questão da transformação moral, a gente tenta ver só os pontos negativos, só as coisas que nos desagradam, e não, só olhando para dentro a gente consegue ver nossas habilidades, as qualidades, e é isso que a gente precisa desenvolver também. Outra prisão mental em que normalmente a gente vive é a gente se achar inferior. A inferioridade, o conceito de inferioridade, ele é sempre comparativo, né? Eu sou inferior a alguma coisa. Por isso que ele é muito negativo, muito ruim, porque a gente precisa largar a tragédia da comparação. Está errado comparar banana com laranja. Elas são completamente diferentes. Está errado eu me comparar com você, com qualquer pessoa do mundo. Eu sou completamente diferente, você é completamente diferente que qualquer pessoa que já existiu e que existirá. Nós somos únicos. Não se compara coisas únicas. Então, quando eu acredito, e essa é a tragédia, que eu sou inferior, quando eu me desvalorizo assim, eu já começo a sofrer. Já começo a sofrer. Porque eu estou dizendo a mim que eu não valho a pena. Que não tem nada bom dentro de mim. Eu começo a acreditar numa essência má. Numa essência, pelo menos sem valor. Isso é uma tragédia, Melissa. Uma tragédia. Porque aí eu não quero olhar para mim mesmo. Aí eu vou valorizar, olha, nossa, como aquela pessoa inteligente, bonita, rica. Que oportunidades. Eu não tenho nada, ela tem tudo. Pronto, sofri. Estou sofrendo. Simples assim. Quando eu reverto isso, quando eu mudo, eu falo, não, eu sou filho de Deus. Isso não é pouca coisa. Filho de Deus. Quando eu me defino como alguém grandioso, em potencial, a ser desenvolvido, gente, eu já começo a ser feliz. Exatamente. Você vê como é simples? Sim. Simples. Simples, bem simples. Falar é simples. Falar é simples. Mas voltando à doutrina, é isso que a doutrina traz para nós, não é, Edgar? Essa reflexão, esse autoconhecimento e, assim, e essa responsabilidade perante a nossa vida, não é? Quando a gente não só entende a doutrina, mas compreende a doutrina e os ensinamentos de Jesus, claro. Eu percebo que a maioria de nós estuda a doutrina como quem lê jornal. Sabe? Sabe quando você lê jornal? Aquilo não tem nada a ver comigo. Sabe? É de fulano. Nossa, esse livro aqui eu vou dar para tal pessoa que ele precisa. É assim que a gente fala, né? Nossa, essa palestra está ótima. Pena que eu não trouxe fulano.
Uhum. Então, o livro, ele foi escrito para mim, para você, para cada um de nós. Eu brinco que no meu evangelho está escrito meu nome. Quando Jesus fala para amar os inimigos, ele fala, Edgar, vírgula, ame os seus inimigos. Entendeu? Tem meu nome lá no evangelho. Tá? O meu evangelho tem meu nome. O seu tem o seu nome. Só que ninguém pula. Todo mundo pula essa parte. Ninguém olha. É para mim. Na verdade, não é nem para estudar o evangelho. É para se estudar perante o evangelho. É para se estudar perante o livro dos Espíritos. Eles estão falando da minha vida. Do meu caminho. Se eu não... Entendeu? Então, não adianta nada ler a doutrina, se não for dessa forma, no meu humilde entendimento. Não adianta nada. Porque, senão, eu vou ser literalista e vou começar a dizer para todo mundo o que significa a questão X, o conceito Y, e ele vai ser superficial e não vai me transformar. Não serve para nada, portanto. Sim. Eu entendo dessa forma também. Que tudo que a gente vai estudando, até a questão da obsessão, da mediunidade, aí quando você vai entender, tem a ver comigo, né? Sim. A minha sintonia, a minha vibração, eu. Tudo é voltado para o eu, é interessante. Isso não é egoísmo, né? Isso é autocuidado, inclusive. Sim, é autopercepção, né? É o que a gente precisa. É o que a gente precisa. Agora, para que serve o outro? O outro serve, inclusive, para mim. O outro também é um livro. Todos os relacionamentos são exercícios, são estudos práticos, né? Onde eu percebo o que está acontecendo no meu coração, dentro de mim, no meu raciocínio, onde, lendo um livro, realmente lendo um livro, eu não conseguiria acessar, eu não conseguiria perceber. Eu preciso viver as experiências, ter as vivências, para que eu me descubra de verdade quem eu sou. Mas eu preciso me preparar antes. O Luiz Gustavo, eu botei uma pergunta aqui, Edgar, está falando assim. Edgar, qual a sua opinião sobre essas novas gerações? Com tanta influência externa, os bombardeando cheias de informações negativas e da realidade distorcida das redes sociais. Como será para eles encontrar tais respostas sobre o verdadeiro eu interior? Olha, eu não acredito que o pai, a vida e pai é a mesma coisa, né? Eu não acredito que a vida nos dê exercícios desequilibrados, né? Então, nós vivemos numa era realmente onde há um nível de informação, algumas erradas, fake news, que é brutal, inassimilável. Assimilável. A gente morre afogado de informações. Informação, né? Eu já vi uma vez, tem muita informação, mas a gente tem pouco conhecimento. Pouquíssimo. Você me fez lembrar um poeta americano chamado Walt Whitman. Ele diz assim, e isso no século passado, começo do século passado, século XX. Aonde está o conhecimento que eu perdi na informação? Olha isso, Melissa. Foi o que você disse. Você é uma poeta também, né? Aonde está o conhecimento que eu perdi na informação? Começo do século XX, não tinha internet ainda. Né? Se ele vivesse hoje, o que ele escreveria? Não sei. Né? Então, agora, será que esta nova geração, ou mesmo nós mesmos que estamos sendo abarrotados de informações, não temos condições de fazer a escolha? Acredito que temos. Acredito que temos. O pai não dá ponto sem nó e não é injusto em nos dar uma prova que eu não saiba aprender com ela. Né? Apesar de tudo isso, a gente vive talvez a época onde exista mais vazio interior.
né? Um vazio interior que começou a ser detectado pela ciência, né, pelos psicólogos e psiquiatras, da década de 1950 para cá. Sim. Tá? Então, nós estamos falando aí de 80 anos, onde o aumento do vazio existencial, né, da angústia existencial já foi detectado e só tem aumentado. Uhum. Muito bem. Se eu estou vivendo o sofrimento dessa angústia, eu tenho condições, talvez mais do que em todos os outros tempos, pelo acesso a tudo, de buscar solução. Eu tenho conhecimento. Quer dizer, tenho possibilidade de buscar solução. Né? Até porque, não vamos esquecer, nós não nascemos ontem. Nós não nascemos ontem. Nós já tivemos acesso à solução milhares de vezes nas múltiplas encarnações. Mas eu acho que nós somos aquele que, apesar de já terem nos dito que existe um único caminho bom, que é o Cristo, a gente quer testar alguns outros. Você sabe como é criança, né? Você fala, não coloca o dedo na tomada, mas ela quer colocar o dedo na tomada para ver como é, porque ela não acredita muito em você. Tá bom, pode colocar. Então, de novo, o fundo do poço, Melissa. Vamos viver os caminhos que a gente deseja. Temos liberdade para isso, não tem problema. Mas vamos avaliar se vale a pena, se está sendo bom. É isso. De novo, lucidez. Que nos falta. Falta. E é importante a gente olhar para o outro, para ver a trajetória do outro, né? Nossa, se aquele está indo pelo caminho que eu vi que não deu certo, por que eu vou também? Ah, não, mas eu vou. Ok. Então, Teimosia? Uhum. Coração endurecido, né? Nosso coração é muito duro. A dor tem sido alta por causa do coração endurecido. Fazendo um comparativo com a natureza, quando você compra um milho duro, você tem que cozinhar mais. Você tem que aumentar o fogo. Cozinhar mais tempo. Quando você compra um feijão muito duro, que não amolece, não cozinha, ele fica mais tempo no fogo. Fogo aí é a dor. Até que amoleça. Né? Então, a maioria de nós vivemos em fervuras constantes. Né? Algumas fervuras altas, em fogo alto, outras em fogo baixo. Né? As situações crônicas, eu gosto de pensar que é você estar sendo cozinhado no fogo baixo. Sabe? Então você põe lá no fogo baixo, vai cozinhando aos poucos. Essas são as situações crônicas, né? Necessárias. Né? Você sabe que o aço, ele não entorta, ele quebra. Se você der uma pancada no aço muito violenta, ele quebra. O ferro entorta. Eu acho que a vida sabe de que material que a gente... Acho, não tenho certeza que material a gente é feito. Existem algumas pessoas que não pode bater pesado. Iria quebrar. Então, fogo baixo. Outros aguentam já uma paulada mais forte. Nós temos o que a gente precisa. Sim, essa semana eu estava até conversando com a minha sogra, que ela me mandou um vídeo do Divaldo Franco falando sobre que ele fala que vai aumentar, né, a depressão, suicídio. Como você falou, a ciência também está comprovando isso, né? Já passou até o câncer, as mortes, né, só perdem para o doença cardíaca. Sim. Hoje em dia. E aí ela falou, nossa, Melissa, tá vendo? Eu vejo isso. E até no nosso dia a dia. Eu falei, como assim? Ela falou, olha, tá todo mundo sempre estressado, assim, ansioso, correndo, né? A gente tá sempre correndo, tá tendo estresse, né? A gente tá sempre ansioso e muito, a gente percebe isso no nosso dia a dia. Eu falei, realmente. Né? Aí ela falou, é diferente de quando eu era jovem, e aí as coisas simples nos deixavam felizes. Hoje, as coisas não deixam as pessoas felizes.
Então elas estão em busca de sempre mais, mais, mais e não encontram. Mas, né, então esse mundo frenético que nós estamos, é tudo sempre rápido, rápido, no automático. Então a questão é a gente aprender mesmo a desacelerar e apreciar a vida como ela é. No estado presente hoje. A velocidade da nossa sociedade, ela é uma armadilha. E Então, parece que ela é inevitável, mas isso também é uma análise cômoda, no meu entendimento. Eu não sou obrigado a concordar ou a viver a velocidade que a maioria das pessoas opta em viver. Eu não estou falando que não existam situações onde você precisa ser eficiente, rápido, ágil. Não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo que não é para todas as situações. Por que a gente precisa colocar tantas atividades no nosso dia? sim. Por quê? Isso pode ser uma fuga. Normalmente é. Né? A gente se ilude de ter começado o dia com uma lista de pendências de 20 itens e se orgulha porque fez as 20 coisas no dia. Mas E se quase... matou. Se matou. Né? Se matou. Né? Mas é pior do que se matar, Melissa, é que quase ninguém se pergunta se as coisas que você colocou na sua lista de pendência são as coisas importantes para a sua vida imortal, que é a vida verdadeira. Esse é o grande X. A gente se contenta, nossa, olha, o dia agora está tudo bem, nossa, fiz tudo que eu pensei que eu tinha que fazer. Ok, mas o que você se propôs a fazer é o que você realmente tinha que fazer? Normalmente não. Esses dias eu vi um vídeo no Instagram que eu achei genial. Na verdade, minha esposa que mostrou, porque eu quase não vejo vídeos. Era uma mulher, uma moça, dentro de um carro, no trânsito em São Paulo, e alguém tinha batido atrás dela. E ela parou e se perguntou, olha a lucidez. Eu saio do carro e vou conversar com a pessoa que bateu atrás de mim, ou eu sigo o meu caminho, porque ela tinha uma coisa importante para fazer. E ela, espantosamente, resolveu fazer o que era importante. Ó, eu achei genial. Ela falou assim, possivelmente a pessoa não tem seguro, ou a chance de não ter seguro, ela não vai me pagar, ela vai ficar nervosa, eu vou brigar com ela, eu vou perder tempo e nada vai ser resolvido. Tá certo? Então, sigamos em frente. É mais barato. Eu mereço a tranquilidade que eu vou ter por causa de, R$500. Não sei quanto que vai custar. Né? Por causa... Entendeu? Tipo assim, a gente precisa escolher as brigas que a gente vai brigar. E ela escolheu totalmente na contramão do que a maioria das pessoas faz. Eu achei genial por isso. Ela falou assim, não, eu não quero esse desgaste hoje. Não quero. Ah, mas eu vou perder dinheiro? Vou. Mas é só dinheiro. E isso me fez lembrar um outro conceito, que é o seguinte. Se o dinheiro que a gente tem não servir para nos trazer paz, ele não serve para nada. E essa garota decidiu usar o dinheiro que ela tinha para ter paz. Ela comprou a paz dela, pagando o prejuízo que alguém causou no carro dela. Genial. É sim. E você falou dessa coisa da gente fazer 20 coisas ao mesmo tempo. Eu aprendi também nas minhas aulas de que se a gente ouve o áudio de uma pessoa naquela alta velocidade, ou qualquer vídeo, qualquer coisa, isso aumenta a nossa ansiedade. A ciência comprovou, aumenta a nossa ansiedade. Nossa. E você perde todo o tom de voz da pessoa, você perde todo o significado que ela passa. Né? Você só ouve as palavras e às vezes você perde o sentido.
A velocidade traz superficialidade. E você exemplificou isso de uma forma fantástica. Você já está ouvindo. O que você está ouvindo só as palavras e perdendo o principal, que é a emoção, que é o sentimento, que está no tom da voz, no ritmo da voz dela, Sim, né? sim. Olha só a comprovação de como a gente não está ouvindo nada e ninguém. Um sintoma fortíssimo de que nós não estamos ouvindo a nós mesmos. Essa estatística que você disse há pouco, de que o maior índice de desencarne de morte é por problemas cardíacos, Sim. acho que sempre foi, né? Uhum. Eu já sabia disso, mas eu nunca tinha me atentado que talvez isso indique aonde está o nosso problema. No sentimento. O símbolo do coração. Da qual o coração é símbolo. Sim. O sentimento. A gente se nega na nossa sociedade racionalista, né, onde é proibido sentir, né, porque quando você sente muito, você não é eficiente. Né? A nossa sociedade, que muito mais do que machista, ela é masculina, no sentido simbólico, masculina no sentido yin, do yin-yang, né? No sentido frio, calculista, no sentido não feminino, sensível, sentimental, acolhedor. Né? Então, faz todo sentido a gente morrer de coração. Até porque o nosso coração, simbolicamente, talvez esteja parado. E aí ele morre fisicamente também, para nos dizer por que a gente morre. Do coração. E aí as seguintes, né? É a depressão, o suicídio, aí vem a da alma. Tudo ligado às questões interiores. Tudo ligado. A depressão, o Hamed, aquele espírito que se comunica, ou se comunicava pelo espírito do Santo Neto, aquele médium de Araçatuba. Não, Catanduva. Ele definiu a depressão em um dos seus livros de uma forma muito interessante. Ele diz que a depressão é a soma do medo com a revolta. Olha só, se você soma o medo e a revolta, você fica num beco sem saída. Porque a revolta quer ir contra. Ela está revoltada com, mas o medo te segura. E o que você faz? Nada. Você travou. Você travou. A depressão é isso, né? É o não viver. Tá. É o se recusar a, por medo, mas mantendo o vulcão da revolta. Não dá para ser bom uma coisa dessa. Não. E aí a gente volta também lá no início, falando de que o caminho... A cura está dentro de nós. A medicina oriental já fala isso há milênios. Sou eu. Esses dias, no ano passado, eu li no Facebook, sabe, essas redes sociais até tem coisa boa, né? Nunca é só negativa, né? Hipócrates é o pai da medicina, grego. E esse post contava que quando um aprendiz de médico da época chegava para ele falando, olha, eu acho que eu vou receitar tal remédio. Ele falava assim, antes de receitar tal remédio, tá certo, é esse mesmo? Pergunte para o seu paciente se ele está disposto a parar de fazer o que o deixa doente. Ou seja, sou eu que me faço doente. Por isso que não há doenças, que é uma outra linha da medicina. Há doentes. Não existem doenças, existem doentes. De novo, trazendo a responsabilidade para nós. Sou eu que me curo. Médico não cura coisíssima nenhuma. Coitados. Sou eu que me curo. Quando eu parar de fazer é pensar, sentir, né? E falar o que me deixa doente.
É a forma de pensar e de sentir, de ver a vida, de ver a mim mesmo, que desequilibrada, desarmônica, me adoece. Quando eu tenho revolta e ao mesmo tempo medo diante da vida, eu entro em depressão. Veja, eu não estou fazendo nenhuma crítica. Talvez seja só uma constatação. Sim. Porque é tudo muito triste. A gente vê pessoas que não sabem do que são capazes, da grandeza que guardam dentro de si e rastejam implorando a atenção dos outros, como se isso fosse resolver alguma coisa dentro de nós. Isso é muito triste. Realmente. E aí trazemos a doutrina, na verdade não só doutrina, né, Edgar? Vem a Jesus, através das religiões, é claro, Sim. nos confortar, nos consolar, nos trazer no caminho. Por isso que tem várias religiões, né? Porque são vários caminhos. Sim. Até chegar ao Pai. Exatamente. São vários tipos de caminho levando para o mesmo lugar, né? Sim. Todas são válidas. A essência de todas elas é muito divina. Muito divina. Todos nós conseguiríamos chegar ao reino dos céus através de qualquer uma delas. Mesmo as não cristãs. Sim, né? Porque a gente não pode esquecer que todas as religiões nascem do objetivo do Cristo em relação a toda a humanidade, né? Então, ao melhoramento interno, né? Interior, isso, ao crescimento, ao progresso, isso, sim, é verdade. Sim. Então você pega uma Índia, né, que é hindu, né? Pega budista, mas eles não são cristãos. Qual o problema? Nossa, não. Qual o problema? Se eles seguirem, se os seguidores do budismo, do hinduísmo, os muçulmanos seguirem, eles vão muito bem, obrigado. Lógico. Muito bem, a questão não é a religião, né? É como eu levo a minha vida. Inclusive, existe um rabino aqui no Brasil chamado Newton, Newton, tem até um livro dele aqui, Newton não sei o quê. Ele fala assim, religião é para quem tem medo do inferno. Religiosidade verdadeira é para quem já esteve lá. Então, você vê que a gente precisa dar uma passadinha no inferno para mudar de nível, né? Para melhorar. E o inferno aí talvez seja o fundo do poço. Isso, foi o que eu pensei. Fundo do poço. Não um lugar jamais, né? Mas uma situação crítica, uma situação que nos cause despertamento. A gente precisa despertar, Melissa. Desesperadamente. Estamos, Edgar. Estamos. A vida sabe o que faz. Né? Sabe o que Estamos. Que bom, né? Que bom que a gente está sendo cuidado. Sempre, eu acredito. Né? Sim. Sem que tirem a nossa parte. Isso, eu ia falar, lógico, tem a causa e efeito, é lógico, né? As consequências dos nossos atos. Sim. Mas estamos sendo cuidados. O amparo, o amor do Pai está sempre sentinela junto conosco. Ele deixa a gente... Quer pôr a mão na tomada? Põe, vamos Tudo bem. Não vamos morrer mesmo. Sim. E Edgar, se eu pudesse ficar, a gente ficava aqui conversando até horas. Adoro. Foi uma delícia mesmo, viu, Melissa? Foi. Você levantou questões assim... que apesar de às vezes parecerem duras, aquecem o nosso coração. Porque assim... Parece que alguma coisa nos diz que é por aí, né? Que é por aí. Que não há outro caminho. Eu acredito, sim. E são coisas que, sim, são duras, mas fazem a gente pensar. E pensando, a gente consegue, vai conseguindo melhorar. Sim. Então, pensando com honestidade, a gente descobre o caminho. Com certeza. Vai ficar tudo bem. Sim, vai ficar tudo bem. Edgar, muito obrigada pelo bate-papo de hoje. Já acabou? Acabou, acredita? Olha, não, quase não acredito. Então,
Não faz 5 minutos que a gente começou? Meu Deus. Você deixa tudo ficar leve, Melissa, Foi ficar leve, não gostoso. foi? Sim, Foi obrigado, sim. viu? Olha, eu Ah, agradeço demais o seu convite, a sua oportunidade de estar refletindo sobre esses temas que, que eu preciso pensar também, que eu preciso deixar cada vez mais claro dentro de mim. Então, eu te agradeço bastante. eu também. E agradecemos a todos também que estiveram aqui com a gente, a participação. E damos, claro, para que compartilhem a nossa live. Vamos divulgar boas mensagens, vamos divulgar coisas boas na internet. Sim, que vamos fazer a nossa parte, não é, Edgar? E é Sim, isso que a gente tem que fazer. só isso. Só isso, A fazer a nossa nossa parte. parte. Porque a parte do outro é do outro, como diz o nome, né? Sim. Desejamos a todos uma ótima noite. Muito obrigada. Fiquem com Deus. Muita luz. Tchau.